Vamos dar início ao nosso trabalho com uma pergunta. O que são ondas? Basicamente, as ondas são perturbações que se propagam pelo espaço sem transporte de matéria, apenas de energia. O elemento que provoca uma onda é denominado fonte. Por exemplo, uma pedra lançada nas águas de um rio irá gerar ondas em formas de círculo. Sabendo o que são ondas, agora eu irei dar exemplos de ondas. Existem vários tipos de ondas, mas as que irei citar são as ondas do mar, as ondas de rádio e as ondas de som. Agora vamos falar sobre a classificação das ondas. Segundo a direção de propagação das ondas, elas estão classificadas em ondas unidimensionais, ondas bidimensionais e ondas tridimensionais. Ondas unidimensionais são as ondas que se propagam em uma direção, por exemplo, ondas em uma corda. Ondas bidimensionais são as ondas que se propagam em duas direções, por exemplo, as ondas que se propagam em superfície de um lago. Ondas tridimensionais são as ondas que se propagam em todas as direções possíveis, por exemplo, ondas sonoras. As ondas também podem ser classificadas de acordo com a direção de vibração. As direções são ondas longitudinais. A vibração é a fonte paralela ao deslocamento da onda, por exemplo, ondas sonoras. E ondas transversais é a vibração e perpendicular à propagação da onda, por exemplo, ondas de uma corda. Características das ondas. Para caracterizar as ondas, usamos as seguintes grandezas. Amplitude corresponde à altura da onda, marcada pela distância entre o ponto de equilíbrio da onda até a crista. Note que a crista indica o ponto máximo da onda, enquanto vale representada pelo ponto mínimo. Comprimento de onda, representada pela letra grega, é a distância entre dois vales ou duas cristas sucessivas. Velocidade, representado pela letra V, a velocidade de uma onda depende do meio que ela está se propagando. Assim, quando uma onda muda o seu meio de propagação, a sua velocidade pode mudar. Frequência, representada pela letra F, no Sistema Internacional, a frequência é medida em Hertz, que corresponde ao número de oscilações na onda em determinado intervalo de tempo. A frequência de uma onda não depende do meio de propagação, apenas da frequência da fonte que produziu a onda. Período, representado pela letra T, o período corresponde a um tempo em comprimento da onda. No Sistema Internacional, a unidade de medida do período é segundos. Nesse momento agora falaremos sobre as fórmulas. Para calcularmos a relação entre o período e a frequência, temos que lembrar que o período é o inverso da frequência. Assim, usaremos a seguinte fórmula: T é igual a 1 sobre F. E para calcular a velocidade de propagação, usaremos a seguinte fórmula: V é igual a lambda sobre T. A velocidade também pode ser calculada em função da frequência, substituindo o período pelo inverso da frequência. Ou seja, teremos a seguinte fórmula: V é igual a lambda vezes F. Para nos aprofundarmos mais sobre os cálculos, usaremos o seguinte exemplo: qual é o período e a velocidade de propagação de uma onda que apresenta frequência de 5 Hz e comprimento de onda de 0,2 metros? Como o período é o inverso da frequência, então T é igual a 1 sobre 5, que é igual a 0,2 segundos. E para calcular a velocidade, usamos o comprimento de onda e a frequência. Assim, V é igual a 5 vezes 0,2 igual a 1 metro por segundo.